Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Tereza Cristina, sou presidente da MP Mulheres e fico muito contente em ver tantos rostos jovens conosco. Temos muitas pessoas à frente por trás de telas que vieram da Baixada Fluminense. Queremos ter mais. E é isso aqui, ó. Esse é o início. Eu falo que é o embrião desse trabalho. Então, parabéns a todos e todas que estão aqui presentes que acreditaram nesse trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Paulo, tá? Eu sou um dos produtores técnicos da atividade de hoje, que é do projeto da Ideia Tela. Mas o que é que nós vamos produzir? Vocês vão começar tendo mais ou menos uma ideia do que é roteiro, né? E transformar a ideia que vocês tiverem de uma cena em um roteiro, e vamos fazer a gravação disso hoje ainda. Vai ser editado e exibido ainda hoje. Então vocês vão ter do processo criativo todo, como vocês vão transformar essa ideia na parte criativa de vocês, até o momento onde a gente vai conseguir exibir isso no telão. Tá? Nós vamos ter também hoje 2 aulas técnicas, uma de enquadramento e de equipamentos, que vai ser passar para vocês. Vocês vão ter material, vocês vão estar com equipamento para filmar, vão ter câmera, tal, vão ter tudo isso aí com vocês. E o outro de captação de áudio. Tá? Os 2 profissionais técnicos também já estão aqui, daqui a pouco vamos começar a aula deles. Tá? Um é o Clécio Alves e o outro é o Ivan Machado. E aí, durante o dia, vocês vão ter as 2 aulas. Vão ser aulas bem práticas, bem técnicas e rápidas, para que vocês entendam o que vocês vão fazer e como captar esse som e essa imagem. E após esse trabalho, vocês já vão para a prática. Então, vocês já vão começar a desenvolver e fazer isso. Aí nós vamos iniciar a aula com a questão da criatividade, né? E como transformar isso no roteiro. E aí, depois da criatividade do roteiro, a gente vai para a segunda etapa, que vai ser a questão do enquadramento e equipamento. E depois do enquadramento e equipamento, a gente vai para a questão de sonorização. E aí, depois é prática. Vocês precisam primeiro ter a ideia. Se vocês forem trabalhar um vídeo de 1 minuto e meio, que ideia vocês acham importante que esse vídeo passe? A gente não vai trabalhar o roteiro textual, onde a gente vai escrever um texto para que vocês façam a leitura. Não, é intenção, texto de intenção. Improviso não, porque para a filmagem não vai dar certo. A situação, você sabe como você vai proceder, você tem que botar na tua cabeça assim, pô, beleza, agora eu não sou eu sou um personagem que roubou drogas e vou me encontrar com a pessoa. Aí, no caso, você vai encontrar com ela. Ela vai pegar e vai falar assim, pô, beleza, ela é minha melhor amiga, mas eu não queria que ela fizesse isso. Então você não precisa decorar um texto, vocês vão agir de forma natural, porque você não tem que ter o texto na cabeça assim, pô, será que eu estou falando a palavra certa? Nada. Você vai interpretar como se estivesse realmente com um texto de drogas e ela também, vocês vão fazer a filmagem certa. Então esse é o texto de intenção. Isso fica mais natural e fica mais interessante. Você tem que dizer assim, ó, na primeira cena eu quero uma pessoa para poder ouvir um celular, na segunda eu quero uma pessoa que esteja chorando, na terceira vocês vão dizer, descrevendo o que vocês querem fazer para não ter que escrever tudo. E o enquadramento no cinema ele é uma parte muito importante do vídeo, porque ele ajuda na construção da narrativa. Porque através dos enquadramentos você pode expressar a ambientação, que é o plano mais largo, que é onde você mostra o cenário todo. O ator nessa forma de enquadramento, ele não é muito focado. O foco é mostrar o ambiente para você poder situar quem está vendo. Vamos supor, você quer mostrar que o ator está no ambiente de solidão. Você faz um quadro bem grande e você mostra que ele está numa sala sozinho, que não tem ninguém. E nisso você pode estar ligando outras coisas para você estar expressando esse sentimento, que é um pouco da fotografia. Você faz uma fotografia mais fria, porque aqui a gente tem uma fotografia mais quente. Luzes como amarelo, vermelho, tendem a mostrar mais emoções positivas. Já o azul, o verde, eles passam essa sensação de mais solidão, de mais frieza realmente. Então você juntando um enquadramento com uma fotografia,
você não precisa estar contando muito do seu roteiro pelos personagens. Que é comum a gente ver hoje em dia vários diretores botando o que a gente chama de o senhor roteiro, né? Que é o cara que tem que falar, não, ele tá triste, não, ele tá alegre. Mas isso aí às vezes é só preguiça mesmo. porque o cara consegue fazer isso com enquadramento, com uma fotografia legal. Aí esse é o plano mais aberto, que é um plano de ambientação. Aí a gente parte depois com um plano médio, que é onde você ainda consegue ver um pouco do cenário, você geralmente vê o personagem de corpo todo. O ideal é você deixar uma área respirável, para não dar aquela sensação de sufocamento no personagem. Porém, você pode estar usando isso a seu favor também. Porque se você der um sufocamento no personagem, você passa a sensação de quem está vendo de que o personagem está passando por algum tipo de aperto. É muito usado isso para emoções. Aí você tem uma fala importante do personagem, você já parte para o próximo plano, que é um plano mais fechado, que geralmente você pega aqui, vem até a altura da barriga. Você, fazendo um plano assim, você consegue expressar, dar importância no que o personagem está falando. Porque vamos supor, tem uma cena que o personagem está com a fala muito importante, e eu faço um plano totalmente aberto. Eu estou dando foco no personagem? Não estou dando foco na cena. Então, vocês não têm o certo e nem o errado. Tem o que você quer fazer. Se você quer dar importância ao que o seu personagem está falando, aproxima o corte. Você quer mostrar a cena, mostra a cena toda. Então, isso aí vocês têm que desenvolver no roteiro. Vamos supor, eu quero mostrar, algumas pessoas vão fazer sobre acessibilidade, né? Se eu pegar o vídeo só daqui, eu vou estar mostrando que é um cadeirante? Não. Então, o ideal primeiro para ambientar, faz um quadro todo, que você consiga pegar a cadeira, que você consiga pegar o local, porque se o local é importante na cena, você tem que mostrar a cena, que ele está numa rua, você começa num plano maior e depois você vem fechando. E depois desse plano mais fechado, a gente tem um close. O close ele é utilizado também para a gente poder estar vendo as questões de sentimento. Vamos supor, um personagem está nervoso, eu preciso dizer no vídeo que ele está nervoso? Não. Eu posso focar na mão dele suada, eu posso focar nele apertando os dedos, eu posso focar em alguma parte dele, o semblante dele, eu posso fazer um close meio fechado, em que eu vou estar mostrando que ele está com esse tipo de sensação. Então os planos, eles são utilizados para isso, para você fazer ambientação, para você situar o personagem, para você dar atenção à fala do personagem, para você expressar um sentimento. Então essa é a parte dos planos. Aí depois a gente parte para os ângulos. A gente tem um ângulo reto, que é o ângulo mais comum, que é o que você foca no olho, você coloca a câmera na altura dos olhos. Esse ângulo, para quem está assistindo, ele é um ângulo interessante, porque ele não causa nenhum tipo de desconforto. Que é o que a gente já costuma ver, né? A gente já costuma observar as pessoas na altura dos olhos. Aí depois desse, a gente tem um plano que a gente filma de cima para baixo, que é um plano mais alto. Esse plano, quando você fala assim, é como se ele tivesse com a sensação de estar sendo oprimido. Se tivesse uma câmera aqui e só a minha voz em cima dele, eu posso usar isso no meu roteiro como se fosse uma forma de estar oprimindo ele. Ou também dá para usar, se eu estiver falando com Deus, alguma coisa na cena, você usa a câmera de cima, porque é uma sensação de você estar inferior. Tá? Tem o contrário, que é você filmar de baixo para cima. E aí você já deixa o personagem no tom de superior. Eu não sei se vocês já repararam muito, quem usa esse tipo de ângulo são os filmes de super-heróis. Você percebe que tem um ângulo que eles filmam de baixo para cima. Aí, geralmente o super-homem está lá, ó, bonitão, pegando o peito dele de baixo para cima. Então, você linkando os enquadramentos com os ângulos, você consegue passar a sensação que você quer no roteiro. Por isso que o roteiro é uma parte muito importante e é a primeira coisa a ser pensada. Aí depois você vai executando esse processo. Por isso que é bom ter tudo anotadinho, bonitinho, e sempre focar no sentimento que vocês querem passar com os ângulos. Porque senão fica muito desenquadrado as coisas. Se eu quero mostrar que um personagem é superior e eu filme ele de baixo para cima, não passa aquela sensação. Tá, se eu for filmar alguém, eu quero mostrar que ele está sendo numa situação oprimido. Como é que a gente faz? De baixo para cima, de cima para baixo, na reto, de longe, de perto. Qual seria o mais aconselhável?
A gente pode fazer uma câmera bem de cima, se ele tiver com a sensação de estar chorando, você foca bem no rosto, na expressão. Você faz isso. Vamos supor, eu estou daqui, estou te oprimindo aqui, eu posso focar a câmera bem aqui em você. Você pode estar com a expressão de assustado. Eu não preciso falar que você está assustado. Eu expresso isso através da filmagem do plano de câmera. Porque funciona muito melhor. Porque todo mundo detesta o seu roteiro no filme. É muito chato. É o personagem que ele conta o filme todo, ele fala, não, mas eu tô magoado, eu tô muito triste. Cara, não precisa fazer isso. Você pode fazer isso com os cortes de câmera, você pode fazer isso com um monte de coisa. Não precisa o personagem estar falando, nossa, gente, eu tô chateado, eu tô depressivo, não sei o quê. Não, você usa a fotografia, você usa os planos de câmera e os ângulos para fazer isso. É muito mais inteligente, porque parece que o roteirista está com preguiça. Ah, não quero explicar nada não. Então tá, você é o personagem que vai explicar o filme todo. Aí dá pra gente fazer algo bacana, inteligente. É só a gente parar e na hora do roteiro já escrever os planos que quer fazer. Porque isso facilita até na questão da edição. Você tem um roteiro bem estruturado, quando a pessoa vai editar, ela não vai mudar o seu estilo de filmagem. Porque se você não tem um roteiro planejado, na hora da montagem, o cara vai montar de qualquer jeito, porque ele vai montar do jeito que ele acha que é certo. Mas se você tem um roteiro organizado, legal, com as cenas tudo bonitinho, ele já vai saber as sensações que você quer e ele pode estar trabalhando até a fotografia na hora da edição também da pós. Com isso daqui eu consigo fazer alguns movimentos cinematográficos também. Tem um deles que se chama Dolly In e Dolly Out, que consiste em quê? Eu estar parado aqui e ir na direção dela. Quando a gente vai fazer filmagem andando assim com o telefone na mão ou com a máquina na mão, existe um passo, vocês já ouviram falar do Naruto aí, né? Então existe um movimento chamado Ninja Walk, que é o caminhado ninja. Que é a gente pega, estabiliza aqui o joelho, flexiona um pouquinho e a gente anda. Porque assim você consegue manter mais estabilidade ainda na hora de filmar. Porque senão, só o nosso passo já faz isso aqui, ó. Aí aqui você estabiliza. Aí vamos supor, eu vou fazer o Dolly In, que é até ela. Comecei a filmar e vou indo na direção dela, flexionando o joelho para não balançar. Aí eu dou uma sensação de proximidade. É como se eu estivesse na cena, me aproximando dela. E aí essa sensação que você passa para quem está vendo. Tipo, como vocês falaram da acessibilidade, você pode começar com um plano aberto e você vir aproximando do personagem até você parar nele. E sem você fazer o corte, você faz o movimento. É muito mais legal. E também tem o contrário. Vamos supor, a gente está aqui na sala, né? Mas quem está vendo não sabe. Eu posso começar com um vídeo aqui nela, bem coladinho nela, e vir me afastando. Aí eu vou dando a amplitude que a sala tem. É o que a gente chama de Dolly Out. Existe um outro movimento também que a gente chama de órbita. A órbita, não sei se você já fez aquele filme da Cidade de Deus, com a cena que o Buscapé abre os braços assim, e a câmera gira em volta. Se vocês procurarem o make-off daquele filme, vocês vão ver que ele foi feito no trilho. Mas também daria para fazer com uma câmera na mão. Aí é o movimento de você estar, ó, passando ao redor dele. Só que aí você tem que travar o equipamento nele. E aí você consegue fazer a órbita. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso Buscapé. Aí agora a gente tem um movimento que é chamado de tilt, que é um movimento que você chama, parece até que ficou, né? O tilt, tem o tilt up e o tilt down. Que aí você vem de baixo para cima e você vem de cima para baixo. São todos movimentos que dão aquelas sensações que a gente já conversou. Tá elevando ele ou tô baixando. É bacana também para você mostrar. Vocês já viram nos filmes de extraterrestre? Quando a nave chega, a galera geralmente começa filmando de cima para baixo, né? Que aí você vai olhando só a pontinha da nave. Daqui a pouco você fala, caraca, como é grande esse negócio, tal, tomou a cidade toda. E geralmente eles fazem isso num plano bem aberto. Porque eles querem te situar, te botar na situação de que a cidade foi toda dominada. Aí vocês têm esse movimento bem fluido. Mesmo estando no gimbal, não faz assim. Vai devagar para o movimento vir bem fluido. A não ser que seja uma questão que vocês queiram também expressar velocidade. Aí você pode vir com ele mais rapidinho.
Tudo é questão do que vocês estão querendo passar para quem está assistindo. Eu quero passar uma sensação de que está muito rápida a cena, eu venho mais rápido. Não, quero passar uma cena tranquila. Então você vem devagarzinho. Tudo depende daquilo que vocês têm o propósito de fazer. Não existe o certo e errado na arte. Na arte a gente aprende e utiliza do modo que a gente quer. A gente segue regras. Mas não necessariamente para você ser criativo, você tem que seguir todas as regras. Mas até para quebrar a regra, você tem que saber como quebrar. Então por isso é muito importante aprender. Tem um filme que é bem legal, ele tem uns quadros bem diferentes. Eu não sei se vocês já viram o filme O Dia Depois de Nós, da Netflix. Cara, é o da Julia Roberts. Assista esse filme que vocês vão ver o que é você fazer um enquadramento diferente. Ele te passa a sensação muito, muito ruim, o filme todo. Você tem a impressão de que você está meio preso, você está meio agarrado, né? Você assistiu o filme, né? Você tem a sensação de que tem alguma coisa estranha, mas o filme não te fala o que é. Mas ele transmite isso através dos planos de filmagem. Eles fazem uma filmagem muito diferente, eles fazem uma filmagem de cima para baixo, eles veem uma filmagem muito em cima, eles fazem algo que é totalmente... eles te jogam bem no cantinho, pega só uma pontinha e deixa a cena toda aparecendo. Então é um filme bacana para dar uma estudada. Ele mostra os enquadramentos bem diferentes. Aquilo ali é totalmente fora das regras de enquadramento, mas funciona. Ele soube quebrar porque ele sabe as regras. Então é importante a gente saber para depois a gente poder quebrar. Então é basicamente isso, pessoal. Prestar atenção nos sentimentos que vocês querem fazer e estar sempre atento a construir o roteiro antes, porque isso vocês podem estar fazendo no roteiro. Se você deixar para fazer na hora da filmagem, você pode até ter uma ideia ou outra diferente, mas você precisa ter um plano de roteiros. E pensar sempre no sentimento em que você quer transmitir para a pessoa que está vendo, não naquele que você quer. Porque às vezes acontece muito com a gente que trabalha com fotografia, trabalha com filmagem, a gente acha assim, não, eu vou fazer desse jeito, que desse jeito eu acho que é o certo. Mas qual é o sentimento que você quer transmitir? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o filme do Coringa. Como é que é a fotografia daquele filme? É bem escura, é verde, e ele usa um colete laranja às vezes, que dá um tom, porque através da cor você também consegue dar destaque. Às vezes no filme do Matrix, que é uma cena em que está todo mundo de preto e aparece a mulher de vermelho. Eles até brincam com essa cena no filme. Aí você consegue destacar também, usando cor. São esses elementos que vão ajudar vocês na construção da narrativa. Porque a gente vai convergir para uma produção artística específica, né, que é uma produção audiovisual. E o termo audiovisual já define para a gente como é que a gente vai lidar com essas coisas. Porque você tem a imagem e tem o som, né? A gente sabe que até meados dos anos 30, você ainda tinha o cinema que você precisava ter uma orquestra tocando lá para poder dar uma animada, porque o cinema não tinha som, correto? Então, assim, tinha muitos grupos musicais que viviam de fazer som em cinema. Com essa questão da captação de áudio, o cinema ele dá um salto de qualidade, que é pegar aquela pessoa e permitir que ela fale, que antes todo mundo já deve ter visto obras do cinema mudo, né? Chaplin, por exemplo, que é o grande cara do cinema, né? Ele era um cara que conseguia contar uma história sem dar uma palavra, correto? Com o avanço da captação de áudio, você tem agora a possibilidade de ter outros sentidos lá na hora de você produzir um conteúdo que agora é audiovisual. Nós já tínhamos isso há milhares de anos com o teatro. O teatro ele é visual e audível, correto? Só que o cinema, né, ele cria uma outra forma. Por isso que se chama de captação de imagem, captação de áudio, correto? Porque enquanto o teatro ele vai criar um cenário ali e você vai ter que acreditar
que aquele lugar que está encenado é uma verdade, no cinema você consegue criar uma realidade que se aproxime mais da tua compreensão, né? Você pode pegar uma pessoa, vamos lá, uma cena teatral que tem um consultório médico, né? Você bota um divã, bota um cara caracterizado lá, com aquela cara mais intelectual assim, tal, sentado numa mesa, né? Analisando uma pessoa, né? Atendendo uma pessoa. Isso no teatro, né? E aí você vai condicionar a sua mente a entender que aquela cena é verdade. No cinema você já consegue de fato criar, assim, que é uma coisa chamada locação, né? Tipo, doutora fulana, estamos fazendo uma cena que é assim, de uma pessoa que está sendo tratada, né? Você pode alugar o seu consultório por 5, 6 horas para a gente fazer umas tomadas? Ah, sim. Então, você consegue trazer o realismo, porque você vai captar uma verdade, correto? Tudo bem? Agora, como é que a gente faz com a questão do áudio? Porque o áudio, ele dá um reforço de realidade. Ele dá um reforço de realidade para aquilo que a imagem está captando. Certo? E aí você tem que aproximar o máximo possível da realidade. E é por isso que foi criado já até antes, na era do rádio, nos anos 20, foi criada uma forma de captação dessa realidade que foi o microfone. O microfone, ele foi criado com a finalidade de captar o áudio e ser usado como ferramenta. Tanto é que o rádio ele surge antes do cinema. Essa coisa da captação do áudio, ele tem uma coisa mágica. Quem já teve a oportunidade de ouvir radionovela? Quem já teve a oportunidade de assistir, de ouvir uma radionovela? Quem já teve curiosidade de ir no YouTube e ouvir uma radionovela? Gente, é uma coisa fantástica, porque aí vem uma mágica que é diferente do cinema. É uma mágica sensacional, porque quem vai criar a imagem vai ser você. A radionovela, ela vai criar uma realidade sonora que vai te convencer de que está acontecendo mesmo aquilo. Olha como é que funciona essa coisa da captação de áudio a partir da lógica da radionovela, por exemplo. Ah, meu Deus. Consegui fugir. Ai, onde é que eu tô? Estou escutando carros. Eu vi que onde? Eu estou com os olhos vendados, estou com os braços amarrados, mas eu não escuto a voz de ninguém para pedir socorro. Será que eu estou na beira da estrada? Será que eu posso ser atropelado? Meu Deus! Estou com muito medo. Será que pode acontecer comigo? Será que algum desses carros vai parar para eu poder pedir ajuda? Tá vindo um cara. Ei! Tá me ouvindo? Ei, alguém tá me ouvindo? Oh, meu Deus, ele passou direto e não me ouviu. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Vamos lá. Pegaram a ideia? Conseguiram montar essas imagens na cabeça? Por que você consegue montar esse cenário na sua cabeça? Porque tem a minha voz e tem o quê? Som. Entende como é que funciona essa mágica? Esse cara é um problema ou uma solução. Ou uma solução. Em que casos
esse cara é um problema quando você não sabe o que fazer com ele, né? É muito comum a pessoa, para quem não tem o hábito de lidar com o microfone, começar com o microfone aqui nessa posição e vai para o lado, mas aí, que interessante, né? Está filmando assim, e o áudio, vai para onde? O áudio já foi para o beleléu, você tirou daqui. Então, você tem que criar um torcicolo mecânico aqui, ó. Para onde você vai, o microfone vai também. Ok? E você, por exemplo, criar umas referências. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar aqui minha mão e vou criar aqui uma referência para mim aqui. Por quê? Para eu manter o direcionamento do microfone. Porque se eu estou falando com o microfone aqui, se eu baixar o microfone, se eu botar muito perto, vai ficar... Então, assim, a ideia é manter esse distanciamento aqui médio, né? Porque não vai ficar uma coisa, né? Mecânico demais, mas não tem jeito, você tem que criar um mecanismo, ou então você cria aqui, ó, aqui, eu estou grudado aqui, então o meu microfone, ele vai ficar numa posição em que se eu giro a cabeça, eu estou de um lado, se eu giro a cabeça para o outro lado, ele está para o outro lado, e está equidistante aqui, ó. Outra coisa, é chamado de puff. O que é o puff? É claro que é possível editar posteriormente o áudio, mas o ideal é que você tenha a menor quantidade possível de coisas para ajeitar o seu microfone. Então aqui, ó, evita isso aqui por causa do puff, né? Tem o anti-puff, né, que é aquela, né? Todo mundo já viu no estúdio, né? Aquela redezinha que fica na frente. O ideal é que você não precise de nenhuma barreira para o microfone, para que isso seja natural e você consiga captar o áudio de maneira espontânea, natural e tal, como eu falei, para evitar edição, assim, tipo, caramba, a pessoa está falando, de repente precisa dar um grito no microfone, e aí vai dar um pulo, que existe o VU que chama, né, que é todo mundo já viu, né, ele começa verde, vai ficando laranja e chega no vermelho, né? Todo mundo já viu isso? É um LEDzinho que sobe e desce, né? Quando ele está verde, alguns têm um verde mais escuro até o vermelho intenso, né? Então, quando ele está verde, sinal que ele está com volume baixo. Quando ele chega no laranja, ele está no volume médio, que vai te possibilitar o quê? Fazer uma captação bastante razoável, né? O problema é que é o operador que vê essa captação. Você que está falando aqui não vê. Então, qual é o grande barato aí? O barato é você manter aqui um distanciamento médio, que na hora da edição, a pessoa vai fazer aquele corte, ou vai aumentar um pouco o volume, ou abaixar, mas sem criar distorção. Vou até falar em pé. Pecado mortal. Pecado mortal. Alô? 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 Não se bate em microfone. Primeiro que ele não merece isso, né? Essa injustiça. O microfone não merece isso. Não se bate em microfone. Como é que a gente testa microfone? Outra coisa. Alô? 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 Não precisa. Enfiar a cara com engolir o microfone, não precisa. Você tem que falar, aqui ó, qual é o volume que você vai usar para poder chegar o som lá na pessoa que está fazendo a captação? É aqui? Então aqui que tem que testar. Alô? 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 Porque se você testar aqui, a pessoa vai aumentar o volume. Quando chegar aqui, ficou baixo. Alô? Ela vai você de novo gritar no microfone. Então aqui, ó, testa o microfone aqui. Não se bate em microfone. Ok? Então, não cometa esse pecado. Existe um microfone unidirecional. Então, quando você vê um microfone e ele for
magrelo pontudo, ele é um microfone unidirecional. Ou seja, ele vai captar exatamente o áudio do lugar para onde ele está apontado. Ok? Esse aqui é um omnidirecional. Ele faz esse sentido aqui, ó, de captação de áudio. Tá? Ele faz esse desenho de captação. Só que o celular, ele tem uma captação multidirecional. Ou seja, o que estiver fazendo som, ele vai captar. Já esses microfones, que são microfones digitais, eles têm uma tendência em pegar, fazer uma captação unidirecional, né? Mas ele tem um espectro de abrangência, né? Um espectro de captação. Então, assim, ele vai sempre pegar o som que está o mais próximo possível. Então, temos que ter cuidado com esse microfone de lapela pelo seguinte, ele tá sempre muito perto do nosso corpo. Quando a camiseta assim, não tem tanto problema com relação à fricção, né? Porque você não pode ficar, ó, mexendo, porque senão ele vai ficar o tempo todo fazendo barulho e vai interferir na tua edição, correto? Qual é o ideal? O ideal é que se você for usar esse tipo de microfone, você deixe... Onde eu coloquei meu microfone, estão vendo? Por que eu coloquei esse microfone do lado? Porque ele está captando o áudio da minha voz que está aqui perto, está evitando o puff, né? E aí, também tem uma outra coisa. Se eu tiver de cordão, né? Ele estando aqui, ele vai esbarrar no cordão. Correto? Então, já é uma coisa que você tem que pensar na hora de você fazer a sua captação de áudio. Os celulares hoje em dia, ele tem captação estéreo. Alguém sabe o que é a diferença de um som mono para um som estéreo? O som mono é aquele que você escuta absolutamente tudo e não tem noção de que direção vem o som. O que o celular faz? Alguns celulares, os mais atualizados, eles têm um som estéreo. Em que sentido? Ele capta canais. Ele pega o lado esquerdo e o lado direito e o centro. Correto? Por exemplo, se tem uma tendência, se tem uma pessoa falando aqui, ele vai direcionar a captação para cá, quer dizer, ele vai distinguir a direção que está vindo o som, ok? Então, tem uma pessoa falando aqui, uma outra pessoa falando aqui, outra pessoa falando lá. Você, na captação, vai conseguir distinguir, ó, tem uma pessoa do lado direito, tem uma pessoa do lado esquerdo. Estou percebendo isso. Essa é uma característica a grosso modo, tá? A grosso modo, essa que é a captação ou reprodução de áudio em estéreo. São canais de captação que são distintos. Pô, mas eu tô sem microfone na tela e eu quero pegar um ambiente mais aberto em relação ao Marcos Paulo que está ali no centro. O que eu vou fazer? Um macete. Pego um celular, né? Um celular diferente, né? Vou lá, boto no gravador e boto no bolso do Marcos Paulo. Vocês já devem ter visto que isso é uma maneira. E aí o que acontece? Eu vou ter um som captado mais próximo, com um pouco mais de volume, mas ele está lá, está distante, e eu vou conseguir pegar uma panorâmica aqui no meu microfone. E aí você só vai ter que ter paciência, porque você tem que sincronizar o áudio, o mexer de boca, né? Que é a maneira, né, mais rudimentar que a gente tem, é sincronizar pela boca mexendo, né? Tem gente que faz contagem, né? Tem gente que faz um sinalzinho qualquer.
Música